113 diz, a evolução das populações envolve o processo de variação e adaptação ao longo do tempo, podendo desencadear o surgimento de novas raças ou espécies a partir da pré-existente. A grande diversidade de organismos presentes no nosso planeta pode ser explicada pela moderna teoria evolucionista, que associa o darwinismo a conceitos de genéticas, o famoso neodarwinismo, tá? Com base nesses conhecimentos, é possível realizar a reprodução diferencial de genótipos e a formação de raças de diferentes fenótipos. Formação de raças com representante. Pessoal, raça é outra espécie? Raça é outra espécie? Ou é a mesma espécie? Raça é para ser a mesma espécie, não é? Só muda a raça, né? Mas não muda a espécie. Isso aqui é cachorro, 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 cachorro. Tudo é a mesma espécie, né? Só muda o quê? Lobo cinza tem um ancestral em comum. Europa, América do Norte, China, Índia. Mas é tudo cachorro, né? Tudo canino. A formação dessas raças deve ser o processo do quê? Deriva gênica? Não, né? O que é deriva gênica? Deriva gênica a gente vai ter dois efeitos. Um primeiro efeito é o efeito fundador, né? Efeito fundador. E a gente vai ter ainda também o gargalo da garrafa, né? Gargalo da garrafa. Então, se cair em 2025 você errar, né? Gargalo da garrafa. Vai ser porque você não prestou atenção. Eu expliquei 1 milhão de vezes isso aqui, não é? Então, olha só. O que é o efeito fundador? O efeito fundador é quando eu tenho uma determinada comunidade, onde eu tenho vários indivíduos. Tenho ali alguns indivíduos que estão aqui. Eles migram para uma outra região e fundam, basicamente, um novo grupo. É o efeito fundador. Beleza? Eles migraram para uma outra região. Isso pode levar a um processo de especiação, né? Ou até, muitas vezes, ali, em geral, pode levar a um efeito de especiação, né? Tem até um nome para isso, eu já vou falar aqui para vocês. Agora, o gargalo da garrafa, né? O gargalo da garrafa é como se fosse uma garrafa mesmo, né? Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma determinada garrafa, né? E aí, dentro dessa garrafa, eu vou derramar aqui dentro dela, né? Sei lá, um recipiente que eu tenho várias espécies, tá? Eu tenho espécie azul e espécies vermelhas, tá? E aí, derramando aqui dentro, eu acabo derramando quase só a espécie azul, tá? E só aparece uma vermelhinha ali, só sobrou uma vermelhinha quase. Naturalmente, ao passar do tempo, essa vermelhinha vai acabar não conseguindo sobreviver tão bem, né? E aí eu vou passar a ter somente as azuis, tá? Isso é o gargalo da garrafa, né? Esse é o gargalo da garrafa, né? É um efeito, às vezes, que pode acontecer também, já caiu, é a mesma coisa que explica os dinossauros sumirem, né? Ou imagina que eu tenho um determinado espaço, aí por algum motivo, um meteoro, algum efeito, né? Alguma ação vai lá e faz com que determinada espécie deixe de existir, não é? Vai lá e cai um meteoro, foi lá e matou aqui esse meteoro, matou tudo aqui, né? O meteoro foi lá e matou essas espécies, né? Aí por gargalo da garrafa, continua existindo somente a espécie azul. Então ela foi selecionada e fica somente essa espécie, e a espécie vermelha deixa de existir, tá? Então isso é basicamente o processo de deriva gênica, né? Ela acontece meio que também ao acaso, assim, né? Uma forma deriva, né? O que é a deriva, né? É algo solto, assim, né? Algo que está à deriva. Você está à deriva andando na rua, né? Então deriva gênica, basicamente, é um efeito que ocorre ao acaso, né? Pode ser o efeito fundador ou o gargalo da garrafa. Formação de híbridos, né? Cara, aí a grande questão, a ideia é que eles continuam com a mesma raça, né? Então, formação de híbrido seria se a gente formasse aqui, por exemplo, pegar o cavalo, tá? Mais a égua, né? Mais a égua. E aí, geralmente, eu vou formar ali o quê? Eu vou formar ali o burro, né? Mais o burro ali, né? O burro. E aí, geralmente, esse animal, ele vai ser estéril, né? Ele vai ser estéril, forma um híbrido ali, né? Ele vai ser estéril, né? Então, isso seria basicamente formação de híbrido, né? Você cruzar duas meio que espécies ali, né? Duas espécies diferentes, né? E aí, dentro disso, você formaria um híbrido. Esse híbrido geralmente é estéreo. Especiação alopátrica. Lembra que eu expliquei para você? Lembra do telefone? Alô, tô longe, né? Alô, alô, tá me ouvindo? Então, é um processo de, basicamente, isolamento, né? Só que agora por barreira física, né? Uma barreira física que impede duas espécies, né? Então tem duas espécies, eu tenho ali, ó, uma montanha ou um rio, né? Que aí diferencia a espécie A da espécie B, né? Eu tenho uma barreira física, beleza? Uma barreira física que impede. Alô, beleza? Alô? Divergência adaptativa, tá? Divergência adaptativa também pode ser chamada de irradiância. Irradiância adaptativa. Irradiância adaptativa, né? E aí, o que você vai imaginar sobre isso, né? Eu posso ter dois fundamentos, a irradiância e a convergência adaptativa. A irradiância versus a convergência adaptativa é o seguinte, a convergência é quando eu tenho estruturas de espécies diferentes que convergem para a mesma função.
digamos, a nadadeira do tubarão, a nadadeira do peixe, né? Ou a asa do morcego, né? A asa do morcego, né? O bater mais a asa do gavião, entendeu? Ou seja, está convergindo para uma mesma função. É uma convergência adaptativa. Agora, uma divergência adaptativa ou irradiância adaptativa é quando eu saio do mesmo ancestral comum. Imagina que eu tenho lá um camundongo, lá um rato, né, um camundongo, e vai irradiando para outros, né, um mamífero, um outro animal, animal B, animal C, está irradiando, né? Então, irradiar é ir de um ponto para vários, né? Irradiância. E convergência é de vários pontos para um, tá? Beleza? Vamos lá. O que mais que a gente pode ter aqui dentro dos fundamentos, né? Alopátrica tem uma barreira. Pode cair na tua prova também, né? Evolução simpátrica, né? Alopátrica versus simpátrica. E o que é a simpátrica, tá? A simpátrica é um isolamento reprodutivo, tá? Um isolamento basicamente reprodutivo. Então eu não tenho barreira física, mas eu tenho ali basicamente uma espécie que vive aqui e ela não se reproduz com a espécie que vive aqui ao entorno dela. Então eu tenho basicamente, né, o que a gente chama de especiação simpátrica, beleza? Que ela tem a ver ali basicamente com isolamento reprodutivo, eles não se reproduzem mais ali, né? Mas não tem diferença de espaço, né? Não tem diferença física, beleza? Tranquilo? Isso pode acontecer por mutação. Então, digamos que uma determinada espécie aqui sofreu alguma mutação no ambiente, ou pode ser alguma modificação que aconteceu, mas digamos que a espécie A aqui, de repente, sofreu uma mutação e ela não consegue se reproduzir com essa. E aí, como elas não conseguem mais se reproduzir, não tem barreira física. Só basicamente tem um processo de especiação reprodutivo. Elas não conseguem mais se reproduzir, beleza? Não conseguem mais se reproduzir. Renato, tem mais algum que pode cair na prova do Enem? Cara, se cair no domingo essa aqui, tá? Talvez vai ser a única live que você vai ver uma explicação dessa aqui, tá? Vai ter ouvido falar, porque ninguém quase nunca ouviu falar, tá? Pode ser que caia na tua prova do Enem especiação peripátrica, tá? A especiação aqui que a gente fala de peripátrica, e também pode cair, como é que é o nome agora, tá? Parapátrica, tá? Cara, isso aqui caiu no simulado do SAS, né? Peripátrica e parapátrica, tá? Então, esse aqui caiu no simulado do SAS, assim, então, já que estão puxando o SAS, né? A galera pode ser que caia. Então, por isso que eu vou colocar aqui. Quer botar um flashcard, quer botar um post-it aí para você lembrar. Mas, basicamente, a peripátrica é o efeito fundador. É exatamente igual ao efeito fundador. Então, a especiação peripátrica, o maior exemplo que a gente pode ter é o exemplo da coruja, tá? Então, eu tenho uma coruja que vive em um determinado lugar da costa da Califórnia, lá dos Estados Unidos, tá? E aí, essa coruja, ela vive aqui nessa região, tá? E aí tem uma coruja de uma determinada espécie e tem uma outra espécie aqui de coruja. Essa outra coruja, para não competir pelo mesmo nicho, ela viaja para uma outra região e ela vive lá numa outra região, entendeu? E aí, dentro disso, é criada uma outra espécie de coruja ali, né? É criado quase uma outra espécie de coruja, pela questão do efeito fundador, tá? Então, seria um processo de especiação peripátrica. É quando existiam duas espécies, uma viaja e sai, funda um outro local, e nessa questão de isolamento, como se ela fosse uma ilha. Aí vai lá uma coruja e ela vai para uma ilha, né? Ela vai para uma ilha ou uma região, e ela não tem contato. E ali ela começa a se reproduzir. E aí, depois de muito tempo, ela vira uma outra espécie. Tá? Já parapátrica é quando eu tenho duas populações vizinhas, tá? Eu tenho duas populações vizinhas, muito específico, tá? Muito específico de cair. Eu tenho duas populações vizinhas, mas que escolhem não se reproduzir. Beleza? Tranquilo? Eu tenho duas populações vizinhas, só que elas não têm mistura, tá? Então elas têm nichos diferentes. Eu tenho a espécie A e eu tenho a espécie B. Elas são vizinhas dentro do primeiro momento, só que elas possuem nichos diferentes, e aí elas também não se relacionam, tá? Então, essa aqui, ela vive aqui, essa aqui, ela vive aqui. E cada uma vive no seu canto. É parapátrica, tá? Então, não tem barreira, não tem mutação, não tem efeito fundador. São duas espécies vizinhas que não têm nichos diferentes, tá? Tem gostos diferentes, nichos diferentes ali e vivem lado a lado. Beleza? Difícil, né? Eu sei.
No caso dessa, é clássica, né? Seleção artificial. Por que é uma seleção artificial, Renato? Porque tem ação do homem, né? Ancestral comum, Europa, América do Norte, China, Índio, todos vieram do lobo cinza. Mas o que aconteceu? O homem foi selecionando, cruzando esses animais, cruzando, foi gerando, né, essas raças. A criação de raças envolve uma seleção artificial, que é basicamente uma seleção antrópica, tá? Então, seleção artificial nada mais é do que uma seleção feita pelo homem, né? Então, o homem fez essa seleção, não é uma seleção natural, tá? Essa criação de raças é criada pelo homem, né? É feita em cativeiro. O homem vai selecionando. Inclusive, até mesmo a questão dos lobos. Os lobos mais mansos foram sendo selecionados. Então, não foi a seleção da natureza, foi uma seleção natural. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.